A Operação Market Garden foi a maior operação aeroterrestre jamais realizada, e foi uma tentativa dos aliados de acabar com a Segunda Guerra Mundial na Europa, ainda em 1944. O plano previa que 3 divisões de paraquedistas, 2 americanas e uma britânica, saltariam sobre pontes ao longo de uma estrada na Holanda, visando capturá-las e abrir caminho para que o 30º Corpo de Exército Britânico avançasse e estabelecesse uma cabeça de ponte no rio Reno, na cidade holandesa de Arnhem, onde ficava então a agora famosa Ponte Longe Demais. Mas o melancólico fracasso da operação condenou a Europa a mais 8 meses de guerra. Em poucas palavras, esta é a batalha que Joseph E. Levine procura nos apresentar em Uma Ponte Longe Demais, filme baseado no best-seller homônimo de Cornelius Ryan. Em função de sua complexidade, peculiaridades, distâncias e nacionalidades envolvidas, o simples fato dele ter conseguido realizar um projeto tão ambicioso já é digno de elogios. Foi feito um esforço em utilizar equipamento da época, embora nem sempre bem-sucedido, o que dá um diferencial neste filme. Shermans, canhões de 25 libras, canhões PaK de 75 mm, planadores Horsa, aviões C-47 e até um Spitfire enriquecem as cenas desse memorável filme. As cenas de batalha são bastante verossímeis, com destaque para uma barragem rolante no início do ataque dos blindados. Também é dada grande ênfase aos muitos erros cometidos pelos aliados. A escolha dos atores foi primorosa, pois além de astros, eles são realmente semelhantes, com raras exceções, aos personagens reais. Para coroar essa obra-prima, uma fotografia magnífica e uma trilha sonora, assinada por John Addison, que possivelmente é a mais bela já feita para um filme de guerra. Mas nada é perfeito. As complexidades da batalha acabam deixando tontos os espectadores leigos no assunto. Embora as legendas acrescentadas ao DVD tenham ajudado muito a sanar esse problema. Algumas liberdades poéticas não poderiam faltar, mas de fato eram totalmente desnecessárias, em particular a morte do inglês do guarda-chuva, que de fato sobreviveu à guerra, e a velhinha chamando táxi no meio do tiroteio, que foi uma bobagem perfeitamente dispensável. A sua duração, de 176 minutos, é também um pouco excessiva, mas convenhamos, inevitável. Enfim, Uma Ponte Longe Demais é peça essencial, um verdadeiro objeto de culto para os apreciadores do gênero. Ficha técnica. Título original, A Bridge Too Far. Elenco: Dirk Bogarde, James Caan, Michael Caine, Sean Connery, Denholm Elliott, Edward Fox, Elliott Gould, Gene Hackman, Anthony Hopkins, Hardy Kruger, Laurence Olivier, Ryan O'Neal, Wolfgang Price, Robert Redford, Maximilian Schell e Lev Ullmann. Diretor: Richard Attenborough. Ano: 1977. Classificação do Somnium: 4 estrelas. Curiosidades. A ponte de Arnhem, utilizada no filme, na verdade fica na cidade holandesa de Deventer, sobre o rio Ischel, a 35 quilômetros a nordeste de Arnhem, pois o centro da cidade foi totalmente reconstruído após a guerra. Zutphen também foi usada em algumas gravações. Milhares de figurantes foram necessários para o filme. Havia uma necessidade particular de homens jovens que pudessem representar os milhares de soldados. Mas também havia uma demanda por bebês, crianças, adultos, idosos e deficientes. No total, foram registradas mais de 3.200 pessoas. As filmagens começaram em 26 de abril de 1976 e duraram até outubro. Steve McQueen e Audrey Hepburn foram cotados para interpretar, respectivamente, o Major Julian Cook e Kate Ter Horst. Porém, Hepburn pediu um salário muito alto e McQueen não quis fazer parte de um filme com tantas estrelas. Os papéis acabaram ficando com Robert Redford e Liv Ullmann. Audrey Hepburn vivera na Holanda ocupada pelos alemães durante a guerra. Vira soldados alemães assassinando civis na rua e teve amigos mortos em bombardeios. Ela achava que a perspectiva de reviver suas experiências de guerra seria traumática demais. Durante a Segunda Guerra Mundial,
Dirk Bogarde, que interpretou o tenente-general Frederick Browning, serviu na inteligência do exército britânico. A interpretação que Dirk Bogarde fez do general Frederick Browning foi altamente controversa, e vários amigos do falecido general sugeriram que, se Browning ainda estivesse vivo, ele faleceu a 14 de março de 1965, ele teria processado o diretor Richard Attenborough e o roteirista William Goldman por difamação. A escritora Daphne du Maurier, a viúva do tenente-general Browning, queixou-se de que no filme o seu marido havia sido escolhido como o culpado pelo fracasso da Operação Market Garden. Browning e o marechal de campo Bernard Montgomery, que são mostrados como responsáveis pelo fracasso, já eram falecidos, diferentemente dos outros comandantes envolvidos. Richard Attenborough defendeu a sua representação de Browning, indicando a cena final, onde ele diz: "Como você sabe, eu sempre achei que iríamos para uma ponte longe demais." Browning realmente disse algo muito similar a isso, o que gerou o título do livro de Cornelius Ryan. O verdadeiro John Frost repreendeu Anthony Hopkins durante as filmagens por correr durante a batalha por Arnhem. De acordo com Hopkins, Frost disse a ele que um oficial britânico nunca teria corrido, mas teria demonstrado desdém pelo fogo inimigo, andando de um lugar para o outro. Michael Caine afirmou que o diretor Richard Attenborough não disse a ele que uma série de tanques falsos, atrás do carro de reconhecimento em que Caine estava, seria explodida. Então Caine poderia parecer realisticamente surpreso durante a cena. Filha da puta! O diretor Richard Attenborough aparece no filme como um dos doentes mentais que fogem do hospício. Esta foi a sua única aparição em um dos filmes que dirigiu. Sean Connery inicialmente recusou participar deste filme porque sentiu que seria glorificar um desastre militar. Ele mudou de ideia depois de ler o roteiro. O general Roy Urquhart não fazia ideia de quem era Sean Connery ou por que suas filhas estavam tão empolgadas por ele ter sido escolhido para interpretar o pai nesse filme. Os produtores só conseguiram localizar 4 dos muitos tanques Sherman vistos na tela. O restante eram moldes de plástico sobre Land Rovers. Chassis do Volkswagen Beetle, o Fusca, foram usados para produzir os Kübelwagens. O Major Fuller, interpretado por Frank Grimes, na verdade se chamava Brian Urquhart. Seu nome foi mudado neste filme para que o público não o confundisse com o personagem de Sean Connery, Roy Urquhart. Os dois não eram parentes. Alguns participantes da Operação Market Garden foram contratados como consultores militares durante a produção. Brian Horrocks, James Gavin, Joe Vandeleur, John Frost e Roy Urquhart. James Caan, que interpreta o Sargento Dohun, concordou em fazer este filme por causa da cena em que ele força um relutante cirurgião do exército, interpretado por Arthur Hill, a operar o seu oficial sob a mira de uma arma. Robert Redford, que interpreta o Major Julian Cook, recebeu $2 milhões por um total de 2 semanas de trabalho neste filme. Sean Connery desempenhou um dos principais papéis neste filme, como o general Roy Urquhart, mas ficou irritado ao descobrir que Robert Redford, em um papel muito menor, estava recebendo consideravelmente mais dinheiro. Ele entrou em greve por um curto período de tempo, até que seu cachê fosse ajustado satisfatoriamente. Foi oferecido a Roger Moore o papel de Brian Horrocks. No entanto, o verdadeiro Horrocks não concordou com a escolha e o papel acabou com Edward Fox. Denholm Elliott, que teve uma curta, mas relevante aparição como oficial meteorológico da Royal Air Force, serviu realmente na RAF durante a Segunda Guerra Mundial. Para esta obra, mais de 800 mil metros de filme foram gravados. Isto equivale a mais de 500 horas de filme. No roteiro, a fala do tenente-coronel Joe Vandeleur, interpretado por Michael Caine, para ordenar que a coluna de tanques se pusesse em marcha, era "Avante, vá, carga". Felizmente para Caine, o verdadeiro Vandeleur estava no set e então Caine perguntou a ele qual havia sido a fala real. Vandeleur respondeu: "Eu disse baixinho ao microfone, bem, prossiga então", que é o que Caine diz no filme. O compositor John Addison era membro do 30º Corpo de Exército durante a Operação Real.
Segundo o coordenador de dublês, Vic Armstrong, foram usados mais de 100 dublês neste filme. Com um orçamento estimado em 27 milhões de dólares, o filme teve um faturamento bruto de 50 milhões e 750 mil dólares apenas nos Estados Unidos e Canadá. Este filme teve o maior custo em toda a história do cinema até então. Este filme ganhou 4 prêmios BAFTA em 1978. Melhor fotografia, melhor ator coadjuvante, Edward Fox, melhor trilha sonora e o prêmio especial Anthony Asquith de melhor música de cinema. A filmagem do ataque liderado pelos americanos à ponte em Nijmegen foi apelidada de Hora de $1 milhão. Devido ao tráfego pesado na ponte, a equipe de filmagem teve permissão para filmar na ponte entre 8 e 9 horas no dia 3 de outubro de 1976. Se a filmagem não tivesse dado certo, teria exigido reagendamento, a um custo, incluindo as horas extras de Robert Redford, de pelo menos $1 milhão. Embora Maximilian Schell falasse inglês fluentemente, ele permaneceu fiel ao seu personagem como General Betrich e não falou inglês no filme. As filmagens aéreas foram feitas nas primeiras semanas de setembro de 1976, culminando no salto de cerca de 1.000 paraquedistas. No total, 11 Dakotas foram obtidos, 4 da Força Aérea Finlandesa, 3 da Força Aérea Dinamarquesa, 2 portugueses e 2 do Djibouti. 4 North American T-6 Harvards simularam caça-bombardeiros britânicos. Gerald Sim, que interpreta o Coronel Sims, era o cunhado de Sir Richard Attenborough. Dirk Bogarde fez este filme, porque se arrependeu de ter se recusado a participar de O Mais Longo dos Dias, de 1962. 10 réplicas de planadores Horsa foram construídas, mas uma tempestade danificou quase todas elas. 7 ou 8 foram consertados às pressas para a filmagem. As réplicas eram muito pesadas e precisavam de um poste de apoio sob a traseira da fuselagem. Equipamento de reboque foi instalado em um Dakota e as réplicas do Horsa foram rebocados a alta velocidade, embora nenhuma tenha sido transportada pelo ar. Um planador Blahnik de 2 lugares foi rebocado para as tomadas interiores de decolagem. Carlyle, interpretado por Christopher Good, o oficial britânico com o guarda-chuva, que morre no filme, é baseado no Major Digby Tatham Walter, que na realidade sobreviveu à guerra. A cena em que o soldado Marsh, interpretado por John Salthouse, é morto, tentando recuperar um container de suprimentos que estava cheio de boinas, foi baseada em um evento real, mas o paraquedista real, o cabo Johnny Johnson, sobreviveu ileso. Furos. O distribuidor nacional como sempre fazendo lambança nas legendas. Corps, corpo, virou unidade. Em algumas falas, divisão. Além disso, quando um personagem diz que Gavin cracked the spine, quebrou a espinha, a legenda diz que ele bateu com a cabeça. No monólogo de abertura, a narradora afirma que em 1944, antes do dia D, a Segunda Guerra Mundial estava em seu 5º ano, e diz textualmente, "Still going Hitler's way." A legenda traduziu como Hitler ainda estava em vantagem. Na realidade, muito antes do dia D, a Alemanha já havia sofrido derrotas esmagadoras na frente oriental, em Stalingrado, no inverno de 1942, e em Kursk, no verão de 1943. Também fora expulsa do norte da África pelos aliados ocidentais. Assim, em fins de 1943, Hitler e a Alemanha nazista já estavam a caminho da derrota. Há um tanque alemão em várias cenas. Este tanque é na verdade um Leopard 1 do pós-guerra, com algumas modificações para parecer um tanque Panzer V Panther alemão da época da Segunda Guerra Mundial. Não engana nem leigo no assunto. O tanque alemão mostrado no filme é pintado em cinza claro. Os tanques alemães nunca foram pintados de cinza claro. No início da guerra e no teatro de operações da Europa, tanques e outros veículos eram pintados de cinza escuro, às vezes com uma camuflagem marrom escura. A partir de 1943, tanques e outros veículos foram pintados de amarelo escuro, com camuflagem verde escuro e ou marrom avermelhado. Após a conclusão da ponte de som,
há tomadas dos tanques rolando sobre a ponte. Um deles é visto em silhueta contra o fundo, e suas lagartas claramente não estão se movendo tão rápido quanto deveriam se o tanque fosse real. Em outra cena, enquanto os Shermans estão subindo a estrada, o quinto Sherman visto está flutuando a poucos centímetros do chão. É possível ver a roda esquerda traseira do Land Rover. Quando Model, interpretado por Walter Kohut, está conversando com Ludwig, interpretado por Hardy Kruger, pelo telefone com vista para a ponte, veículos modernos podem ser vistos cruzando a ponte à distância. Quando o General Dietrich, interpretado por Maximilian Schell, vê os aviões aliados, ele diz algo como: "Se apenas uma vez eu tivesse esse poder em minhas mãos." No entanto, é o General Kurt Student, comandante da arma paraquedista alemã, quem fez essa declaração. Quando os barcos finalmente chegam para atravessar o rio, na ponte de Nijmegen, já tem água neles, apesar de terem sido transportados por dias em caminhões em tempo seco. O cabelo do Major Cook, interpretado por Robert Redford, se estende abaixo da borda traseira do capacete. Isso é mais longo do que o permitido pelos regulamentos do Exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A Operação Market Garden começou no domingo 17 de setembro de 1944. Mas, na mesinha de cabeceira do Coronel Frost, vemos um calendário com todos os dias cortados até o dia 17, que é uma terça-feira. Além disso, o calendário mostra claramente um mês de 31 dias e setembro só tem 30. Na cena em que o General Urquhart, interpretado por Sean Connery, atira em um alemão através da janela, o local está cheio de alemães, mas aparentemente nenhum deles ouviu os tiros. No filme, um grupo de paraquedistas britânicos mata ou dispersa a tripulação de um tanque alemão em frente à fileira de casas onde o General Urquhart e seu auxiliar estão escondidos. Na realidade, Urquhart e seu auxiliar apenas se esconderam e esperaram o tanque alemão ir embora, o que aconteceu sem nenhum tipo de ação dos paraquedistas britânicos. Na mesma cena, mal os paraquedistas chegam e os alemães fogem, o General Urquhart aparece. Levando em consideração que ele não sabia que os paraquedistas iriam aparecer e que ele estava escondido num sótão, levaria pelo menos 1 minuto para ele perceber que a barra estava limpa, descer do sótão e sair à rua. O posto de comando da 82ª Divisão Aeroterrestre durante a operação nunca foi localizado em uma mansão, como retratado no filme. O PC estava nos bosques perto de Nijmegen, perto das zonas de pouso. A pequena cidade de Son não é retratada no filme, e a ponte teria construções da cidade em ambos os lados. No filme, existem apenas áreas arborizadas e campos em ambos os lados da ponte. Além disso, o filme faz parecer que os americanos atacaram a partir da extremidade sul da ponte quando ela foi explodida. Mas eles realmente atacaram pelo lado norte. Quando von Rundstedt, interpretado por Wolfgang Price, está decidindo para onde enviar suas reservas blindadas, ele decide enviá-las para Arnhem. O marcador do mapa que é movido mostra claramente 2ª SS Panzerdiv, divisão, quando o nome correto da unidade em Arnhem era o 2º Corpo Panzer SS, consistindo das 9ª e 10ª Divisões Panzer SS. De acordo com o livro que deu origem ao filme, foi Model, não von Rundstedt, que sugeriu o envio dos Panzers para Arnhem. Após o ataque inicial do 30º Corpo, há uma cena em que um M24 chefe destruído está sendo empurrado para fora da estrada. Este veículo não foi utilizado pelo exército britânico. Quando os transportes C-47 estão decolando, o piloto avança incorretamente as alavancas brancas de controle da hélice para o ajuste de afinação completa, em vez de avançar as alavancas do acelerador preto para a configuração de potência total, decolagem. Quando Kate Terhorst, interpretada por Liv Ullmann, está lendo a Bíblia para o moribundo soldado britânico, você pode ver o Dr. Spander, interpretado por Laurence Olivier, parado no fundo, sem se mexer, embora ele devesse estar fazendo uma cirurgia. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe.
Veja também os outros vídeos no nosso canal do YouTube. E nos visite em nossas redes sociais, homepage, Facebook, Instagram. Até a próxima!